Olá, sejam bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar na mente de um dos pensadores, mais ousados de toda a antiguidade, Anaximandro de Mileto. Lá no século VI a.C., ele simplesmente propôs uma visão do universo tão radical, mas tão radical, que mudou para sempre o curso do pensamento aqui no Ocidente. Vamos juntos descobrir como ele fez isso. Essa era a pergunta que tirava o sono dos primeiros filósofos lá na vibrante cidade de Mileto. Pensa bem, num mundo onde tudo, absolutamente tudo, era explicado pelos mitos e pela vontade dos deuses, um grupo de pensadores começou a olhar para a natureza e a buscar respostas ali mesmo, usando uma única ferramenta, a razão. Então, vamos nos transportar para Mileto. Um porto super movimentado, um verdadeiro caldeirão de culturas e ideias, na costa do que hoje é a Turquia. O contato com gente diferente, a necessidade de explicações mais práticas, para navegar, para o comércio, tudo isso criou o ambiente perfeito para o nascimento da filosofia. Foi o começo de uma busca por uma explicação racional para o cosmos. E o primeiro a dar esse passo foi Tales, que era o professor do Anaximandro. Ele olhou em volta, observou como a umidade é essencial para a vida e concluiu: a água deve ser o princípio de tudo, a arché, a origem de todas as coisas. Foi uma ideia, revolucionária. Mas, como o próprio Anaximandro ia perceber, ela tinha seus limites. E é aqui que a jornada intelectual do Anaximandro começa de verdade. Ele olhou para a teoria do mestre dele e fez uma pergunta devastadoramente simples, mas tão profunda que mostrou uma falha gigantesca na lógica do Tales. Dá uma olhada na clareza do raciocínio dele. Ele se perguntou: ok, se tudo veio da água, como é que o oposto dela, o fogo, pode existir? Afinal, água apaga o fogo, certo? Então, o princípio fundamental, a origem de tudo, não podia ser nenhum dos elementos que a gente conhece. Tinha que ser alguma coisa anterior a eles. Algo neutro e, principalmente, sem limites. E essa simples objeção levou Anaximandro a uma das ideias mais abstratas e poderosas de toda a história do pensamento. Ele deu um verdadeiro salto mortal. Saiu do que era visível, do que dava para tocar, para algo que só podia ser compreendido com a pura razão. E aqui está a grande sacada dele, o Hyperon. Não era água, não era ar, nem fogo, nem terra. Era o ilimitado, o indefinido. Uma realidade primordial, invisível e infinita, de onde os opostos, tipo quente e frio, seco e úmido, surgem e, de certa forma, lutam entre si, mantendo o equilíbrio perfeito do cosmos. Esse é o único pedacinho de texto dele que sobreviveu até hoje. E repara na linguagem. É quase jurídica, né? Pena, expiação, injustiça. Isso sugere que o universo não é governado pelo capricho dos deuses, mas por uma ordem, uma lei impessoal. É como se os opostos cometessem uma injustiça ao dominar um ao outro, e o tempo, ele mesmo, se encarrega de garantir que esse equilíbrio seja sempre restaurado. Essa ideia do Hyperon como um princípio de equilíbrio teve consequências, impressionantes na forma como Anaximandro imaginou a estrutura do universo. Essa lógica se estendeu para a cosmologia dele de um jeito totalmente surpreendente. É aqui que o poder da teoria dele fica claríssimo. Antes de Anaximandro, todo mundo achava que a Terra se apoiava em alguma coisa, em água, em pilares, sei lá. Anaximandro chegou e disse: não, a Terra não se apoia em nada. Ela flutua, livre, no centro do universo. E o que a mão tem lá? Simplesmente o fato dela estar à mesma distância de todos os outros corpos celestes. É uma ideia de pura simetria, puro equilíbrio. É genial. E o modelo dele ia além. Ele imaginou o Sol e a Lua não como deuses ou tochinhas no céu, mas como anéis gigantes de fogo escondidos por uma espécie de névoa e que a gente só vê através de buracos, de aberturas. Foi uma das primeiras tentativas de criar um modelo mecânico, sistemático para o céu, totalmente livre de mitologia. E a ousadia dele não parou no cosmos, não. Anaximandro também propôs uma das primeiras hipóteses sobre a origem da vida. Ele sugeriu que os primeiros seres vivos nasceram na umidade e que nós, humanos, evoluímos de criaturas parecidas com peixes. O argumento dele? Um bebê humano jamais sobreviveria sozinho na natureza primordial. É uma fagulha, um vislumbre impressionante de pensamento evolutivo mais de 2000 anos antes de Darwin. Então, no final das contas, qual foi o impacto desse pensador de Mileto? A influência dele vai muito, mas muito além das suas teorias científicas, que, claro, hoje a gente sabe que não estavam corretas nos detalhes. O legado dele é outro. A grande virada de chave foi essa aqui,
Anaxímadro ensinou a filosofia a fazer a transição do físico para o metafísico. Ele mostrou que, para entender a realidade que a gente vê, talvez seja preciso propor uma realidade que a gente não vê, alcançável só pela razão. Esse movimento, do sensível para o inteligível, se tornou a base de toda a metafísica do Ocidente. E olha só, ele não era só um pensador abstrato, não. A história também diz que ele era um cara prático, um geógrafo que fez um dos primeiros mapas do mundo conhecido, um astrônomo que trouxe instrumentos novos para medir o tempo. Ele era a união perfeita entre a investigação teórica e a observação prática. E Anaximandro nos deixou com essa questão que ecoa até hoje. Ao propor o Hyperon, ele abriu uma porta. Ele sugeriu que as verdades mais profundas do universo podem não estar na superfície das coisas, mas sim escondidas, esperando para serem descobertas pela força do pensamento. E essa busca, que começou lá em Mileto há mais de 2.500 anos, bom, ela continua até hoje.